que Napoleão Bonaparte viu quando passou a noite sozinho na Grande Pirâmide de Gizé é um mistério para os tempos. Ele poderia ter visto seu futuro e sua morte. O estranho encontro de Napoleão dentro da Câmara do Rei ainda coberto por um misterioso véu de segredo. Em 1798, Napoleão viajou para o Egito em uma expedição de pesquisa arqueológica. Como muitos de seus contemporâneos, ele foi cativado pelos mistérios dos faraós e pela rica história do país. Ele trouxe com ele técnicos, agrimensores, astrônomos e arqueólogos para estudar a Terra e descobrir seus segredos. Esses cientistas fizeram medições e inspecionaram a Grande Pirâmide de Gizé para traçar planos de seu layout. Posteriormente, sob suas ordens, publicaram os resultados da pesquisa em várias publicações de 1809 a 1822. Mas o evento mais interessante da visita de Napoleão ao Egito reside nos mistérios da noite. Napoleão queria explorar áreas dentro da pirâmide e pediu para ser deixado sozinho na Câmara do Rei, onde pernoitou. Quando ele saiu da sala na manhã seguinte, sua expressão facial mudou, traumatizada e fantasmagórica. Ao ver sua imagem alterada, um assistente perguntou se ele tinha visto algo assustador dentro, mas Napoleão se recusou a fazer qualquer comentário relacionado e enfatizou que não deveria ser mencionado novamente. Anos depois, quando Napoleão estava em seu leito de morte, um amigo íntimo perguntou-lhe sobre a experiência que teve quando estava dentro da Câmara do Rei. Napoleão ia dizer isso, mas mudou de ideia no último minuto. Ela apenas balançou a cabeça e disse: "Não, não ajuda. Você nunca vai acreditar em mim." O que Napoleão experimentou dentro da Grande Pirâmide naquela noite permanece um segredo que ele levou para o túmulo. Tem havido muita especulação sobre o estranho encontro de Napoleão na Câmara do Rei. De acordo com uma fonte não confirmada, Napoleão viu cenas de seu futuro fatídico enquanto residia na câmara no centro da pirâmide. O que é interessante aqui é que Napoleão Bonaparte não foi o primeiro, e certamente não foi a última pessoa a testemunhar um mistério dentro da pirâmide. Na década de 1930, o escritor e jornalista britânico Paul Brunton passou uma noite dentro da Câmara do Rei. Ele descreveu sua experiência em um livro famoso intitulado Searching Secret Egypt. A Câmara do Rei é feita inteiramente de granito. Então, naquela noite, ele se sentou em uma laje de granito e acendeu uma pequena vela. A quietude o cercou. Sua vela era a única luz. Conforme a noite caía gradualmente, ele podia ver fantasmas vagando. Ele se sentiu incrivelmente assustado, mas estava determinado a ficar lá até o amargo fim. Esses fantasmas logo desapareceram, mas depois veio algo ainda mais assustador. Seu corpo ficou paralisado. Ele viu algumas pessoas vestidas com roupas cerimoniais que talvez parecessem sacerdotes. Esses fantasmas o levaram a uma sala secreta dentro da pirâmide, conhecida como Sala de Estudos. Ele sentiu sua alma deixar seu corpo entrar em um espaço além da morte. O que ele descreve é chamado de projeção astral, que é semelhante a uma experiência fora do corpo. Ele disse que podia ver um cordão de prata conectando seu corpo sem vida à sua alma flutuando acima. Antigos guias turísticos contaram-lhe tudo sobre a antiga pirâmide, que foi construída durante a quarta dinastia entre 2580 e 2560 a.C. Ele foi informado sobre as salas secretas que ficavam dentro da pirâmide. Então, tão repentinamente quanto ela havia deixado seu corpo, ele percebeu que estava vivo novamente. O evento foi tão real para ele que, posteriormente, ele acreditou que os sacerdotes que conheceu ainda viviam ali dentro da Grande Pirâmide. Especialistas em ocultismo acreditam, no entanto, que esses sacerdotes não viviam lá e não eram de carne e sangue, mas, em vez disso, espíritos que vieram demonstrar que existe vida após a morte, existindo neste templo para os deuses e os mortos. Se essas teorias forem verdadeiras, certamente são um testemunho da existência das almas humanas. Quando morrermos, o corpo apodrecerá, mas a alma viverá eternamente. Era apenas uma ilusão, induzida pelo medo ou talvez influenciada por teorias pré-existentes. Ou poderia haver uma força misteriosa e inexplicável na Grande Pirâmide de Gizé? Quais são as possíveis explicações para as estranhas experiências vividas por aqueles que passam a noite dentro desta antiga pirâmide? Recentemente, surgiu a teoria de que esses eventos poderiam ter sido induzidos pela radiação de fundo emitida pelos blocos de granito preto na sala. Porém, se for tão simples assim, quem já visitou esta sala deve ter experimentado a mesma coisa, certo? Os primeiros experimentos mostraram que as pedras da alma dentro da Câmara do Rei eram capazes de emitir um campo elétrico que poderia causar um leve choque. Existe uma teoria de que a pirâmide, que é feita de blocos de granito, pode transmitir ondas de rádio ou mesmo sinais de micro-ondas.
Alguns também argumentam que ele pode gerar energia do topo, que irradiaria em forma de espiral ao entrar na atmosfera. Alguns historiadores alternativos dizem que essa descoberta confirma sua hipótese de que a Grande Pirâmide foi projetada para ser um farol semelhante a um farol, usado como um guia para viagens galácticas. De acordo com Richard Glang, um ex-consultor da NASA, a areia radioativa foi descoberta em uma sala atrás da Câmara da Rainha, fornecendo outra explicação possível para as estranhas experiências de Napoleão e incontáveis outros que ficaram lá. Existem muitas teorias apresentadas para explicar os estranhos espetáculos relatados como tendo acontecido dentro das paredes da Grande Pirâmide de Gizé. No entanto, esses mistérios permanecem sem solução. Até o momento, tudo o que realmente temos são suposições e muitas perguntas para as quais ainda não encontramos as respostas. Talvez um dia os segredos das pirâmides se revelem, mas por enquanto, seus passados profundos e presentes curiosos permanecem um mistério.